Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, nas nossas redes sociais do Facebook e do YouTube. Em época do Covid-19, época da pandemia, estamos conversando com o procurador federal do Ministério Público do Trabalho, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, MPT-RS, o procurador Rogério Fleischmann. E nós vamos conversar, o Rogério, da pandemia, naturalmente, né? O que isso afetou? Tu já faz alguns meses que tu está meio de home office forçado, né? Queria que tu falasse um pouquinho disso, como é que é trabalhar de home office na tua atividade, que é tão importante para o trabalhador, né? Explicar para quem está nos assistindo as funções ou a função primordial do Ministério Público do Trabalho, que é proteger o trabalhador de todas as atividades, tudo, saúde, assédio, trabalho escravo, todas aquelas ações que vocês fazem, as taxas que vocês fazem com empresas, com instituições, né? E depois eu queria falar um pouco da pandemia, que mudou as empresas, principalmente a área industrial e as grandes empresas de serviço. Ricardo, obrigado pela oportunidade. De fato, a pandemia afetou o mundo, né? E não poderia ser diferente no âmbito do MPT e das relações de trabalho. A gente já há muito tempo trabalha em nível digital, né? Quer dizer, os nossos procedimentos são todos digitalizados, então isso não teve grande efeito para a nossa atuação do ponto de vista burocrático. Quer dizer, a gente continua despachando, né? Expedindo intimações digitais, etc. Mas é claro que isso afetou, em primeiro lugar, a quantidade de procedimentos que passaram a chegar ao Ministério Público, né? Só no Rio Grande do Sul, com o tema coronavírus, Covid-19, já estamos acima de 1.500 denúncias, né, no estado do Rio Grande do Sul. Isso significou para o Ministério Público do Trabalho um redirecionamento das forças, quer dizer, nós, obviamente, continuamos atuando nas outras áreas, que são áreas centrais da nossa atuação, como tu citaste aí, trabalho escravo, trabalho infantil, enfim, outras áreas, mas no que respeita à pandemia, nós colocamos esses procedimentos em situação de urgência, né? Quer dizer, tudo que chega para nós em termos de Covid está tendo tramitação preferencial, e nós, desde o primeiro momento que tivemos a notícia de que, né, o vírus estava chegando, enfim, estava surgindo lá pela China, estava se espraiando pelo mundo, nós adotamos, em primeiro lugar, uma atuação promocional, que nós chamamos, que é o seguinte: a gente pegou setores de atividade, então a gente pegou o setor supermercados, o setor saúde, o setor transporte público, o setor construção civil, e direcionou recomendações para esses setores, né? Então, recomendações aquelas básicas de distanciamento, de higienização, de utilização de máscara, do afastamento das pessoas do grupo de risco. Então, essas recomendações foram já mandadas antes de a gente receber as denúncias, quer dizer, para o setor econômico se organizar e se preparar. Mas aí nós fomos atropelados com essa quantidade imensa de denúncias que vieram, né? E estamos respondendo a elas. A atuação do MPT tem sido marcadamente uma atuação de diálogo, quer dizer, nós pressupomos que todos estão interessados na preservação da saúde, né, dos trabalhadores e, por via indireta, da população em geral, porque o trabalhador, se ele se contaminar, ele é uma fonte de contaminação também para sua família, para quem anda no ônibus com ele, enfim, para vizinhos do bairro. Então, essa atuação ela tem sido pautada no diálogo, né? São poucas as ações que a gente precisa ajuizar, porque chamada uma empresa, ela imediatamente responde, já aponta o que tem feito. Me parece que tem sido uma atuação construtiva e que tá indo por um bom caminho.
O Rogério, algumas questões pontuais, né, que algumas áreas merecem destaque, que está acontecendo desde o início do ano, né, onde aconteceu um maior número de incidentes, pode chamar assim, envolvendo os trabalhadores, contaminação nessas indústrias. Podia falar um pouquinho disso? Nós tivemos o que é o caso mais rumoroso, né, do setor de frigoríficos, que é uma área em que nós temos ali grande quantidade de trabalhadores, quer dizer, existem plantas com 1.000, 2.000 trabalhadores, né? Então, nós temos a chance ali de grande aglomeração, quer dizer, aglomeração na entrada, aglomeração no refeitório, aglomeração no vestiário, aglomeração no transporte, né? Nós temos também no frigorífico uma situação de ambiente artificialmente climatizado, quer dizer, não tem aquela opção de abrir as portas, abrir as janelas para ventilar. Então, são fatores que vão levando a essa maior contaminação. E é preciso fazer uma referência também a uma espécie de, que a gente vem chamando de EPIzação da prevenção no Brasil. A gente inicialmente passou por uma fase no país que não se dava bola nenhuma para a saúde e segurança. E aí, a partir da atuação dos órgãos de fiscalização, etc., da própria conscientização dos setores econômicos e de trabalhadores, passou-se a, então, olhar para esse tema, mas olhar de uma forma que a gente considera equivocada, né? Que é aquela ideia de pensar que colocou o EPI, está tudo certo, né? Então, e nós estamos percebendo muito bem, isso não é só uma situação do coronavírus, é uma situação que se refere a toda a prevenção em saúde e segurança no trabalho, e as normas dizem isso claramente, quer dizer, o EPI é o último elemento de prevenção, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo de um hospital, né? Nós vamos pegar o exemplo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital referência, eles têm um cuidado de excelência no que se refere à saúde e segurança. Houve um caso de surto de Covid lá, né? E aí vai perguntar para os epidemiologistas lá do Hospital de Clínicas o motivo pelo qual ocorreu um surto. Não tem a ver com ausência de EPI. EPI todos os trabalhadores tinham e continuam tendo e vão ter por muito tempo, né? O que aconteceu foi que se notou um erro de procedimento, problemas de procedimento na paramentação e desparamentação, ou seja, na hora de colocar o EPI ou de tirar o EPI. Se viu um problema no contato entre os trabalhadores, justamente como eu falava dos frigoríficos, nos hospitais também tem acontecido, quer dizer, aquele momento que o trabalhador passou ali focado num trabalho desgastante, muito tempo de pé, né, estressante, né, esse trabalho num hospital, ainda mais em tempo de pandemia. No momento em que ele relaxa, vai descansar, vai ir para o refeitório, vai sair na rua um tempinho, ele acaba não cumprindo aquelas regras de distanciamento, de utilização de máscara, etc. Então, vê que nós não estamos falando aqui em EPI, nós estamos falando em procedimento, nós estamos falando em treinamento. Nós poderíamos falar também naquele momento em que o paciente chega no hospital, então tem que organizar o paciente. Se o paciente está com sintoma gripal, ele não pode entrar na mesma fila dos pacientes que estão com sintomas, com outros sintomas, com outros problemas. Então, isso é uma organização do trabalho, e não tem a ver com utilização de EPI. E o Brasil não estava preparado para isso, para ter essa resposta de organização, de disciplina e de saber que o problema não é o EPI em si, e sim um problema de organização e de procedimento. Por isso é que a gente tem atuado fortemente nisso, e as empresas, se não estavam cientes dessa obrigação, agora estão, e estão dando uma resposta interessante, que é assim, olha, estamos entendendo que o problema, já que não é o EPI em si, mas é uma organização, é um treinamento, é uma disciplina, nós vamos partir para isso. Tu vê, tu está tocando num tema que as pessoas não caem a ficha. Que toda a vida, a nossa cultura, a gente vai num posto de saúde, fica aquela fila enorme de gente, um com uma doença, um do lado do outro, batendo papo, uns fumando, outros
baforando na frente do outro, assim, e a gente não estava nem aí que um cara podia estar com uma doença e contaminar o outro, né? Não é uma cultura brasileira, gaúcha, não existia essa preocupação. Num posto de saúde, num atendimento, numa clínica médica, em qualquer lugar, né, onde tu junta um monte de gente que vai tratar algum problema de saúde, né? Tu vai lá para fazer uma consulta simples e tem um cara que está contaminado ali do teu lado que tu não imagina. Então, tem que ter um tratamento diferente, que eu acho que esses procedimentos agora, tu tocasse no tema, começa a preocupar mais a classe médica e dos administradores hospitalares e de clínicas, de criar um procedimento para, olha, se tu tem, é aquela porta, quem tem alguma coisa assim entra no outro lugar, não entra na fila normal, tá? Não vai tirar a fichinha normal aqui, tem um contato com o guarda que dá a fichinha, aquelas coisas todas, parece bobagem, né? Mas a gente nunca caiu essa ficha, né, Rogério? A gente não tinha esse olhar, né, para essa questão. E eu vou além, nós temos um problema sério também de vigilância epidemiológica, né? A gente tem falado constantemente, epidemiologia, vigilância epidemiológica, número de mortos, número de casos de contaminação, gráficos mostrando, subiu, agora isso está contaminando mais num lugar X, está menos em outro. Essa vigilância que se faz em tempos de pandemia, porque todos estamos preocupados com a nossa saúde, e principalmente com a saúde das pessoas de grupo de risco, né? E também levando em conta a questão da lotação das UTIs, etc. Quer dizer, esse olhar de vigilância epidemiológica é um olhar que eles deveriam estar presente constantemente, né? Nos ambientes de trabalho. E é um olhar que a única regra dele, e a fundamental olhar para o risco e lidar com o risco, né? Então, se tem um risco biológico, que é o risco agora da pandemia, nós estamos olhando para esse risco, nós sabemos que ele existe e nós vamos lidar com ele. Nós vamos lidar com o que os médicos estão dizendo. Coloca máscara, distância, higienização. E nós estamos o tempo inteiro monitorando as medidas adotadas para ver se algumas delas não estão dando certo, adotarmos outras. Então, isso é vigilância epidemiológica e é a reação que se tem que ter no momento em que se percebe que alguma coisa está dando certo ou alguma coisa está dando errado. Infelizmente, não se tinha isso no Brasil, né? Ou pouco se tinha, e eu acho que vem como um aprendizado aí para quando a pandemia passar, a gente manter esse tipo de vigilância para qualquer assunto, inclusive assunto de adoecimento mental, por exemplo, que se acontece no ambiente de trabalho, nós temos que procurar. Talvez tenha um assediador ali dentro que está levando a essa situação, e aí nós temos que mudar o método de trabalho para que isso não aconteça. Quer dizer, é interessante, essa terrível pandemia é interessante nesse sentido para nos deixar esse ensinamento. Vai ser um aprendizado, com certeza. A gente está aprendendo, e muita coisa que era de um jeito, depois da pandemia vai ser, como está se dizendo muito agora, né, o novo normal. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui no programa RicardoOrlandini.net. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando em época de pandemia sobre os reflexos da pandemia na indústria, no comércio, nos trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul. E vigilante a tudo isso está o Ministério Público do Trabalho, o MPT-RS, com seus procuradores. Estamos falando com um deles, que é o Rogério Fleischmann, que trabalha no Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. E nós estamos falando, então,
dessas questões que envolvem os trabalhadores e a indústria e o comércio. Rogério, no final do bloco, nós falamos, pô, vem cá, o novo normal vai ser diferente, né? Nós vamos mudar, né? O comportamento aquele de tu ir numa clínica e sentar um do lado do outro, não adianta higienizar a mão, né? Com álcool gel, passei o álcool gel, e daí tu senta de um lado que está contaminado com uma gripe forte, tem alguma doença infecto-contagiosa, né? Uma série de coisas vai mudar. Esse novo normal está entrando já na cartilha de recomendações do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul? Na verdade, é interessante porque a gente vai trazer esse aprendizado, né? Não só o Ministério Público do Trabalho, mas principalmente para o que nós nos direcionamos, que são as empresas e seus empregados, né? Eu acredito que a gente vai ter como reflexo da pandemia, como um novo normal, esse olhar, que é um olhar que é interessante a gente pensar nisso. Ele hoje, ele é muito mais valorizado, esse olhar, porque ele afeta não só os trabalhadores, mas afeta também os consumidores e afeta a população como um todo, né? Então, veja que a gente está trazendo uma cultura que desde que o MPT atua, né, nessa área, nós estamos batendo nessa tecla constantemente no sentido da prevenção, do olhar epidemiológico, do foco no risco para evitar que os acidentes aconteçam, o acidente lato sensu, né, claro, incluindo o adoecimento, que é o caso agora. Então, nós temos todo esse trabalho que vinha sendo feito em vários setores, né? Então, a gente não pode... A gente aqui está falando só em risco biológico, mas nós temos todos os tipos de riscos, né? Por exemplo, um risco de queda em altura, né? Quantas vezes a gente está na rua e está vendo um trabalhador pendurado num andaime a 5, 6, 7 metros de altura, sem nenhuma proteção, sem nenhum equipamento de contra-queda, né? Como eu falei antes, a gente tem o fenômeno da EPIzação, quer dizer, vou contar um caso rapidinho aqui, nós fomos fazer uma fiscalização numa obra, e era uma obra no bairro Moinhos de Vento, quer dizer, era uma obra de uma construtora importante, enfim, e nós chegamos na obra, pedimos para entrar, e o mestre de obra levou uns 10 minutos para abrir a porta. E do tapume, né? Aquela porta que dá para a calçada. E aí, quando nós entramos, todos os trabalhadores estavam perfilados um do lado do outro, tinham colocado cintos de proteção contra a queda. Só que eles tinham colocado, obviamente eles colocaram naqueles 10 minutos, porque nós chegamos, e colocaram os cintos todos de cabeça para baixo, enfim, eles nem sequer sabiam colocar os cintos. Sem o maior cuidado. Sem o maior cuidado. Mas pior do que isso, aí que eu me refiro ao fenômeno da EPIzação, porque eles achavam que colocando aqueles cintos, a gente ficaria satisfeito com a solução. Não, então tá, estamos protegidos. Mas a gente andando pela obra percebia, por exemplo, que tinha vãos onde seria construído o elevador, por exemplo, seria colocado o elevador. O vão do elevador não tinha nenhuma proteção, quer dizer... escorrega, cai naquele buraco e deu. Sim, e há vários casos desses, né, do trabalhador cair nesses vãos. Então, adianta estar com o cinto na cintura, andando, né, quer dizer, o cinto tem que estar... de capacete? Não adianta, o capacete vai cair e vai morrer igual, porque 10 metros de altura não tem capacete que aguenta. Então, nós estamos migrando, isso é um desejo nosso, né, que a gente esteja... caminhando para essa nova visão, que seja uma visão de solução prática para o problema, né? Quer dizer, nós temos que achar soluções práticas para os problemas concretos. Se nós temos uma pandemia e essa pandemia, a contaminação acontece pelo ar, etc., nós vamos usar máscara, nós vamos ter o distanciamento, nós vamos fazer higienização. Se nós temos o risco de queda em altura, nós vamos usar o cinto amarrado em alguma estrutura que permita que, se houver alguma queda, o trabalhador fique pendurado com firmeza. Quer dizer,
Então, nós apostamos nisso e atuamos diariamente nesse sentido, de haver esse monitoramento e essa prevenção que seja eficaz. Não adianta, né, só papel e comprar equipamentos para deixar lá penduradinho para quando a fiscalização aparecer. Isso não vai salvar vidas, não vai resolver o problema. Rogério, vamos aproveitar os últimos minutos agora. A gente falou bastante de Covid e do que o Covid mudou as relações nas organizações, nas pessoas, né? O próprio aprendizado do Ministério Público do Trabalho e das empresas nesse novo que surgiu aí. Vamos olhar um pouquinho para trás. O Ministério Público do Trabalho não surgiu em janeiro ou fevereiro de 2020. Ele já atuava. E tem muita coisa que o Ministério Público do Trabalho fez aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos a questão da área carvoeira, nós temos o trabalho escravo ou semi-escravo, várias outras ações de falta de respeito às condições mínimas de trabalho do trabalhador, alimentação, refeitórios. Tu podia dar um espectro dessa atuação nos últimos anos do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, que quem está nos assistindo tem que entender a função que é não só proteger o trabalhador, mas o consumidor no final da história. Com certeza. A proteção do trabalho, ela envolve várias facetas, né? Quer dizer, a gente, digamos que o grande guarda-chuva é a noção de trabalho decente. Isso significa que quando nós trabalhamos, nós temos que superar aquela ideia de que trabalhar é sofrer, e é óbvio que trabalhar não é só prazer, ou não é se divertir. Obviamente que o trabalho ele nos propõe desafios, nos propõe situações difíceis, mas a gente não pode considerar que o trabalho é só sofrimento. O trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, é um espaço de realização pessoal. E esse espaço de realização pessoal, ele requer condicionantes. Então, aí nós vamos entrar nas linhas de atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Condicionantes quais são? Ele tem que trabalhar com saúde e segurança, né? Quer dizer, o trabalhador não pode adoecer no seu trabalho, ele não pode sofrer uma fratura, ele tem que ter as suas condições físicas e psíquicas mantidas em níveis saudáveis. O trabalhador ele tem que ser remunerado corretamente, né? Ele não pode ver os seus direitos fraudados pelo empregador a ponto de ele não receber aquilo que é previsto na legislação e que lhe permita um mínimo de vida digna. O trabalhador, se ele não está ainda na condição de trabalho, quer dizer, se ele é uma criança ou um adolescente com menos de 16 anos, ele não pode trabalhar, ou se for trabalhar a partir dos 14, somente na condição de aprendiz. Então, essa é uma outra linha de atuação do Ministério Público, porque isso não é só o Ministério Público que diz, qualquer autoridade no assunto vai nos dizer que criança trabalhando é criança sem futuro, né? Salvo raríssimas exceções que só confirmam a regra, criança trabalhando é criança sem futuro. Inclusive reproduz a pobreza, né? Quer dizer, porque quem trabalha geralmente é filho de pessoas mais pobres, então vai reproduzir a pobreza, mantendo a desigualdade no país. Então, quando se fala também em condições dignas de trabalho, se fala num trabalho sem assédio moral, por exemplo, né? Um trabalho sem assédio sexual, por exemplo. Então, resumindo basicamente aí as linhas de atuação do Ministério Público do Trabalho, a gente pode dizer numa frase que é uma entidade que busca o trabalho decente, né? E busca o trabalho decente respeitando a Constituição Federal, respeitando as leis do país, que nos colocam num regime capitalista, né? Um regime de competição, e em que o Ministério Público se insere para, inclusive, preservar as regras da competição, porque ele vai igualar as empresas no cumprimento das regras, né? Então, se nós temos vários frigoríficos e um deles não cumpre as regras, isso significa uma concorrência desigual, porque se todas as empresas estão cumprindo as regras, menos uma, essa uma que não está cumprindo, ela vai ser beneficiada
pelo fato de estar gastando menos, pelo fato, né, enfim, de não precisar cumprir aquelas regras que são impostas a todos. Então, a atuação em nível de regulação do mercado de trabalho, das leis trabalhistas, inclusive é uma atuação voltada para a competição saudável, vamos dizer assim, para manter as regras de competição num nível regular. Rogério, para entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho, para saber mais da atuação do Ministério Público do Trabalho, tem um site, tem telefone, como é que fazem o contato? O nosso site aqui no Rio Grande do Sul é o www.prt4.mpt.mp.br. Ali se encontram os links para as redes sociais, né? Enfim, aí Facebook, Instagram, pode passar por ali. E em caso de haver necessidade de alguma denúncia ao MPT, quer dizer, de alguma irregularidade que queira representar o MPT, nessa mesma página tem um link chamado Coleta de Denúncias. Basta clicar ali, o trajeto é autoexplicativo, é fácil de preencher e imediatamente é gerado um procedimento digital e ele é distribuído aos procuradores que vai analisar a denúncia feita. Muito obrigado, Rogério, tá, por mais um que está aí fazendo o seu home office forçado. Obrigado por nos atender aqui no programa ricardoorlandini.net. E vocês, como o Rogério disse, podem entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho, né, por esse endereço aí que apareceu também durante todo o programa, o site do Ministério Público do Trabalho. Obrigado, Rogério, por nos atender nessa tarde aqui que nós gravamos também de home office o nosso programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS e também em algumas cidades no 26 e 526 e nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Até um próximo programa.